Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, com muita alegria e muito júbilo para toda a igreja, nós fazemos a memória de um grande santo e doutor da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, ali na África do Norte, chamada África Branca, não é? Porque ali, a África do Norte, a raça, não é, das pessoas não são negros em sua maioria, mas são mais mulatos assim, né? São mais um pouco menos escuros do que na África Central e na África do Sul, não é? Então, Santo Agostinho nasceu na África do Norte e ali ele não foi batizado, né? Nasceu de uma família pagã, né? Ele não era cristão, mas ele recebeu uma grande educação e teve grandes estudos, né? Desde pequeno, Santo Agostinho era voltado para o estudo, era voltado para as letras, né? Então, desde cedo, desde a mais tenra idade, Agostinho estudou, não é, a literatura pagã, não é, a literatura clássica, não é, grega. Não é. Santo Agostinho, então, desde o início, um grande estudioso. Quando ele era jovem, não é, na sua juventude, ele, embora não sendo cristão, mas com uma grande inclinação para as coisas do mundo, não é? Se nós formos comparar a juventude de Santo Agostinho com a juventude atual, não é? Os jovens que gostam de ir em baladas, não é? Gostam de sair todos os fins de semana e, se possível, todos os dias, beber, não é? E outras coisitas mais, não é? Santo Agostinho, ele a princípio gostava dessas coisas, né? Ele tinha e levava uma vida muito libertina, não é? Na libertinagem, não é? Gostava, se formos comparar nos dias de hoje, gostava de muita balada, não é? Como os jovens hoje gostam, né? E ele se interessou por uma religião que acreditava em dois deuses, chamada de maniqueísmo. O maniqueísmo era uma religião, não é? Uma filosofia que acreditava que existiam dois deuses. O Deus do bem, Deus bom, não é? Que criou as coisas boas, que criou o homem bom, e o Deus mau, o Deus que criou as coisas más. Então ele acreditava em dois deuses. Então ele professava uma heresia, não é? Aquilo que não está de acordo com a fé cristã, meus irmãos, é chamado de heresia. Uma heresia é uma doutrina contrária à doutrina cristã católica, não é? Aquilo que não é católico, resumindo para você, o que não é católico é heresia. Se é protestante, se é de outra religião, é heresia. Se não é católico, fugiu do ensinamento católico, é considerado para nós, não é? Que cremos na fé católica, que temos a fé católica, é considerado herético. E Agostinho, interessante que ele estudava a fundo, não é? E procurava proteger aquela doutrina do maniqueísmo, procurava se aprofundar, ele que era um homem estudioso, um jovem estudioso, sabia, não é, das coisas. Mas, porém, todavia e contudo, ele não conhecia Jesus Cristo. Então ele passou por muito tempo da sua vida imerso nessa heresia do maniqueísmo e muito tempo longe da fé cristã. Não conhecia Jesus Cristo.
Sua mãe tem um papel determinante na vida de Santo Agostinho, que nós celebramos ontem. Ontem nós celebramos o dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela se converteu à fé cristã. Ela se converteu à Igreja Católica. E ela rezava noite e dia, orava, colocava os seus joelhos no chão e derramava lágrimas pela conversão do seu filho, Agostinho, e também do seu marido, do seu esposo. Então, Santa Mônica rezou 16 anos afinco para a conversão de seu filho e de seu esposo. Enfim, quando Santo Agostinho estava, imerso naquele maniqueísmo, querendo defender a todo custo, ele conheceu a fé cristã quando ele foi para a Itália. Quando ele foi para Milão, na cidade de Milão, havia ali um bispo, um grande homem, um grande santo também, chamado Santo Ambrósio. Santo Ambrósio era bispo da cidade de Milão. E ali ele foi para ouvir, para tentar refutar as ideias cristãs, daquele homem, daquele bispo que era famoso pelos seus sermões, pelas suas homilias e pela sua santidade de vida e pela forma como ele governava a igreja de Milão, como um grande bispo católico. Então Agostinho, um grande dia, que foi o dia da sua conversão, Santo Agostinho, ouvindo Santo Ambrósio pregar ali em Milão para os fiéis e para as pessoas que estavam ali, ouvindo aquele homem pregar com tanta eloquência, mas também com tanto amor a Jesus Cristo, Santo Ambrósio falava com um grande e imenso amor de Jesus Cristo, da entrega da própria vida a Jesus, de ser verdadeiro cristão, Essas eram as palavras que Santo Ambrósio dizia, E Santo Agostinho, diante daquela pregação de Santo Ambrósio, teve os seus conceitos heréticos totalmente destruídos pela boca daquele grande pregador, desse grande santo, Santo Ambrósio. E quando ele ouviu, aquele homem pregar Jesus Cristo, pregar o amor de Deus, pregar a verdade católica, naquele mesmo instante, Santo Agostinho se converteu. Ele deixou, os seus conceitos errados, a sua falsa religião, o seu falso conceito de Deus, para aderir o Deus único e verdadeiro em Jesus Cristo. Santo Agostinho aderiu de uma maneira muito forte, teve uma experiência muito forte através das palavras de Santo Ambrósio. Esta é a fé católica, meus irmãos. A fé católica que Santo Agostinho ouviu através de Santo Ambrósio e se converteu e deixou a vida devassa e deixou o pecado, e hoje nós podemos ter a intercessão grandiosa desse homem, um grande doutor da igreja. A partir de então ele se deixou ser batizado, foi batizado por Santo Ambrósio, recebeu o santo batismo e renasceu para Deus, abandonando as falsas doutrinas e a heresia do maniqueísmo. A partir de então, foi ordenado padre, foi ordenado sacerdote e escreveu obras belíssimas. Santo Agostinho tem obras preciosas. E a obra talvez mais conhecida de Santo Agostinho chama-se Confissões. As Confissões de Santo Agostinho. E ali nas Confissões ele relata tudo isso. Ele relata a sua experiência com o maniqueísmo. Ele relata a sua experiência de conversão. Quando a sua mãe, Santa Mônica, rezava pedindo entre lágrimas derramadas pela sua conversão. Neste mesmo livro,
nós encontramos de uma forma poética. Acredito que a melhor forma poética cristã que existe, o melhor livro poético, que nós temos na Igreja Católica, é o livro Confissões de Santo Agostinho. E ali ele dizia como ele demorou para conhecer a verdade. E ele diz: tarde te amei, ó beleza infinita. Tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova. Eis que estavas dentro e eu fora. Procurava longe de ti as coisas. Procurava longe de ti. Tarde te amei, ó beleza infinita. E assim, Santo Agostinho se torna bispo de Hipona, na África do Norte, grande bispo e grande pastor. Ele dizia para vocês, dizia para os fiéis, para vocês eu sou bispo, mas eu sou cristão em primeiro lugar. Antes de ser sacerdote, antes de ser bispo, ele era cristão. Então, para Deus, para os fiéis, eu sou cristão em primeiro lugar e depois eu sou bispo. Grandes frases, meus irmãos. Se nós formos falar aqui tantas frases de Santo Agostinho, nós ficaríamos, acredito que 1 ano só para refletir e ouvir as palavras deste santo doutor. Santo Agostinho dizia que o nosso coração não se inquieta enquanto não repousar em Deus. Sim, meus irmãos, o nosso coração vive uma inquietude, ou seja, nós temos um coração inquieto, e basta você olhar para você mesmo e para as outras pessoas que você vai perceber isso. Já percebeu quando as coisas não conseguem, as situações, por mais que você vença na vida, aquela situação ela não te traz uma felicidade completa. O trabalho que muitas vezes, você suou e se sacrificou para ter, um status que você demorou tanto e sofreu tanto para conseguir, isso não é capaz de preencher o coração humano. Meus irmãos, nada é capaz de preencher o nosso coração a não ser Deus. Nós podemos ter tudo. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter, os melhores bens, o melhor carro, a melhor casa. Você pode ter tudo isso, mas se você não ter Deus dentro de você, no seu coração, você vai continuar inquieto e insatisfeito. Nós somos insatisfeitos nessa vida. É preciso que você entenda isso. Nós somos eternos insatisfeitos se nós não tivermos Deus em nós. Porque somente Deus pode nos satisfazer. Somente Deus pode tirar essa insatisfação que nós temos, apesar de possuirmos coisas, apesar de estarmos bem, financeiramente, apesar de termos muitas coisas boas, mas nós somos insatisfeitos. É isso que também os pais precisam perceber, porque o que os pais querem para os seus filhos? O melhor, claro. Mas às vezes os pais têm aquele sonho, eu quero que meu filho seja um advogado. Eu quero que o meu filho seja um médico. Então faz tudo, Só que quantas pessoas que tiveram tudo
são insatisfeitas. Porque a verdadeira satisfação está em Deus. Por isso que um dia nós podemos dizer isso. Eu faço isso, que eu sou completo no sacerdócio. E eu creio que as irmãs também são completíssimas. Apesar, né, de nós enfrentarmos dificuldades, não é mesmo, irmãs? Na vida religiosa não é fácil. A vida religiosa exige, não é, sacrifícios, exige renúncias, exige, não é? Só que essas exigências são exigências que nos levam a uma verdadeira felicidade, que nós vamos encontrar somente no céu. É isso que Santo Agostinho dizia. O nosso coração só ficará satisfeito e quietinho quando repousar em Deus. Quando vocês olham para uma religiosa que usa um hábito, que usa um véu, que vive a castidade, a pobreza e a obediência, vocês estão olhando para aquilo que vocês mesmos vão ser no céu. Quando vocês olham para um sacerdote que não se casa, que vive o celibato, que vive o amor e também o desprendimento, não é? Porque nós padres, apesar de não fazermos votos de pobreza, castidade e obediência, nós somos chamados a viver a pobreza, não é? A pobreza, o serviço, não é? O que o padre tem. Vocês acham que... Gente, eu não tenho nada. O que eu tenho são as minhas vestes sacerdotais. É isso que eu tenho, não é? O que eu compro, às vezes, são livros para minha formação permanente, vestes para que a liturgia seja bem vivida e nós possamos glorificar a Deus através da nossa veste sacerdotal, para que vocês possam olhar para nós e glorificar a Deus. Algumas pessoas falam assim, mas o padre se veste tão bem e tal. Eu me visto bem para a glória de Deus. Quando nós nos vestimos bem, porque tem gente que vem para a igreja toda mulambenta, vem para a igreja católica que nem um mendigo, não é? Nada contra os mendigos, mas você tem dignidade, meu filho. Você tem dignidade, minha filha. Tem moças que vêm para a igreja, né, com aquela roupa toda, né, tá mostrando até sei lá o quê, né? Não, você tem dignidade. Olha como as religiosas se vestem. As religiosas se vestem assim, usam hábito, usam véu, porque elas são sinal do céu aqui nessa terra. Nós vamos viver no céu assim. Porque você acha que você vai ficar casado a vida inteira? Você está casado hoje, sabe para quê? Para se santificar e santificar o seu esposo e santificar a sua esposa. Ou seja, você está casado, está casada para levar o seu cônjuge para o céu e não para o pecado. Você se une não para o seu bem-prazer, não para se satisfazer pelos seus desejos egoístas, mas para levar a sua vida mesma e a vida da sua esposa, do seu esposo, para Deus. E hoje esse negócio de adultério tá uma verdadeira diabolice. Eu nunca vi. Porque os meios de comunicação pregam um adultério e fica uma coisa normal. Entendem? Nós precisamos cortar isso pela raiz, meu Deus do céu. Mas o que é isso? Precisamos nos indignar com o pecado, porque hoje o pecado está assim, muito fácil, muito natural, é muito natural, não é? Não, vai lá, traia, vai lá, cometa. É assim que o mundo prega, é assim que o demônio prega. Muitas vezes nós temos timidez, né? Né? A gente fica, cadê tua fé católica? Cadê sua fé? Você vem na igreja para quê? Vem na igreja para quê? Só para ouvir e sair? Como é que é? Entra pelo ouvido e sai pelo outro? Ora,
Que tipo de católico e cristão que é você? Eu não quero cristãos assim não, no meu rebanho, no meu redil. Se você for, você vai para a igreja protestante. Lá na igreja protestante é muito fácil, né? Muito fácil. Você vai lá, dá dinheiro para o pastor, enche o bolso do pastor de dinheiro e acabou. Você é santo. Agora eu quero ver você ser santo aqui na igreja católica. Eu quero ver. Eu quero ver você ser santo aqui, ó. Meus irmãos, eu não sou santo não. Quem vos fala é um pecador. Quem vos fala é um pecador, igual você. O meu pecado não é maior ou menor do que o seu. O meu pecado não é maior, não é menor do que o seu. Da mesma maneira que você peca, eu peco também. Não é? Mas eu quero a conversão. O sacrifício que eu celebro aqui no altar é para a minha conversão, para a minha santificação, para a conversão do meu povo. Se o meu povo, Senhor, não estiver se convertendo aqui, pela Eucaristia que eu celebro, por favor, dê um jeito em mim, Senhor. Dê um jeito. Se a minha pregação, se a minha celebração não estiver levando o povo à conversão, o teu povo à conversão, dê um jeito em mim. Me tire do sacerdócio, não sei. Se eu estiver não levando vocês à conversão. E eu não tenho medo de dizer isso para Deus. Porque a minha vida eu entreguei. E a entrego a cada dia. E a sua vida? Você acha que você vai se satisfazer? Não é? Não. Nós somente somos satisfeitos nessa vida se Deus habitar em nós. Se nós deixarmos que Ele seja o sentido maior da nossa vida. O problema é que tem muita gente falando, né, e não fazendo nada. Muito fácil falar, não é? É muito fácil falar. Eu quero ver agir. Eu quero ver a gente colocar em prática aquilo que a gente vive, aquilo que a gente escuta da palavra de Deus. Não adianta nada eu pegar a Bíblia e ficar aí pregando para vocês e andando com a Bíblia aí, né? Não adianta nada, meus irmãos. Deus quer de nós um coração convertido. Deus quer de nós um coração que se entrega. Que o exemplo de Santo Agostinho possa nos converter. Assim como ele se converteu quando ouviu a pregação de Santo Ambrósio. E assim experimentou Jesus Cristo de uma maneira tão linda na vida dele, né? Que ele teve a humildade de dizer: tarde te amei. Tarde te amei. Santo Agostinho amou tarde, né? E foi o grande santo. Foi esse homem magnânimo. Muitas pessoas às vezes encontram Deus e se convertem a Deus, né? No final da vida. Depois de tantos anos desperdiçados sem Deus. Depois de tanta vida, né, sem Deus. Eu não quero ser assim. Eu quero Deus a cada dia. Eu quero me converter a Ele a cada dia. E este deve ser o desejo do seu coração também, meu caríssimo, minha caríssima. Esse deve ser o desejo do seu coração. O nosso coração não descansará e não estará em paz se não repousar em Deus. Enquanto Ele não repousar, quando nós partirmos para a eternidade, busquemos Ele hoje enquanto é tempo. Deixemos o nosso coração ser preenchido por Ele. Nós encontramos Deus na Eucaristia. Nós encontramos Deus aqui no altar, no Santíssimo Sacramento, na Igreja Católica, onde nós temos a Virgem Maria que intercede por nós, onde nós temos os santos, nossos companheiros, nossos amigos, que são nossa força para o dia a dia, para nos instruírem como Santo Agostinho continua instruindo a Santa Igreja hoje. Se aprofunde na fé católica e seja um verdadeiro cristão nos dias de hoje.
Santo Agostinho interceda por cada um de nós e pela Santa Igreja que milita nesta terra até chegar ao triunfo do céu e da glória que Deus preparou.